paz de Cristo, meus irmãos. Estamos dando início a mais um programa Tempo 490 pela TV Ramã e também pelo meu canal do YouTube, Pastor João Paulo Damieri. Eu já quero te pedir, compartilha, curte, deixa lá o seu comentário que eu terei o maior prazer em te responder. E hoje nós estamos aqui recebendo meu amigo, mais uma vez, Pastor André Lira. E o assunto hoje é exclusivamente política. Pastor André é um homem antenado nessa área. Bom dia, Pastor André. Bom dia, muito bom estar aqui novamente aqui nesse podcast com você no Tempo 490. Eu creio que será um grande sucesso e espero estar contribuindo e iluminando a mente dos nossos queridos telespectadores. Glória a Deus. André, eu já queria te fazer uma pergunta, baseado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Leia para nós. A partir do verso 8, é um capítulo grande, mas eu vou ler só o verso 32. Sim. Você que está em casa, você dá uma lida, Romanos 1, a partir do verso 8 até o 32. O verso 32 diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte, os que fazem e os que consentem também aos que fazem. André, o juízo não é só para quem faz, é para quem consente também. E uma forma de eu dar o meu consentimento é através do voto. Eu sou contra o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, mas aí eu voto em um político que é a favor disso. Eu estou dando meu consentimento. Eu sou contra o aborto. Aí eu voto num partido de esquerda que é claramente a favor do aborto. O que você tem a dizer sobre esse tipo de crente? O que eu tenho que dizer é a ignorância. A ignorância fez com que muitos dos nossos irmãos votassem na esquerda, né? A falta de conhecimento histórico do que os comunistas fizeram no passado, né? Marx era contra a família, o movimento revolucionário era contra a família. Os Romanov, que governaram a Rússia por 300 anos, Lenin ordenou a morte da família dos Romanov. E a forma com que eles massacraram essa família, Pastor João Paulo, foi de forma muito violenta. As meninas estavam com espartilho, elas colocaram diamantes, né, no corpo, e quando começou o fuzilamento ali da família Romanov, devido a esses diamantes, essas pedras preciosas, as meninas não foram mortas de imediato. Aqueles homens que foram ordenados por Lenin, eles pegaram ali o cabo ali do fuzil ali e começaram a esmagar o rosto das meninas, né? Então, assim começou o movimento revolucionário, com o abatimento da família dos Romanov. E o movimento revolucionário sempre trabalhou para a desordem, para a confusão, para a desintegração social. Então, eu acredito que muitos desses nossos irmãos, eles não compreenderam e não compreendem que o movimento revolucionário tende à tomada do poder, à inversão de todas as coisas. Então, eu acredito que por ignorar esses fatos históricos, por não conhecer a mentalidade revolucionária, essas pessoas votam em indivíduos, tiro no pé. É falta de conhecimento ou é desonestidade mesmo? Olha, porque não combina, pastor. Nós sabemos de muitos crentes que são beneficiados com essas bolsas, né, que o governo dá. Então, muitos sabem da malignidade do governo e, mesmo assim, votam no governo. Então, aqueles que assim o fazem, pastor, naquele dia vão ter que responder a Deus, porque estão contribuindo com o inimigo, com aqueles que querem a derrocada da sociedade. Porque hoje nós estamos vivendo uma luta cultural muito intensa,
né? E uma luta espiritual. Essa gente não está sendo usada por Deus. Essa gente está sendo usada por Satanás e seus demônios, certamente. Então, por causa de benefício social, a pessoa vende a sua fé, né? Se corrompe. É isso. Tem que nascer de novo, não tem? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Aí o texto vai dizer... A gente não pode consentir com aqueles que promovem as trevas, né? A gente não pode. Eu acredito que essas pessoas têm que se arrepender e voltar aí ao primeiro amor. Verdade. Porque o texto diz assim, ó, os quais, conhecendo o juízo de Deus, eles têm conhecimento. Eles não, como diz a palavra, não são inocentes, né, André? Com certeza. O apóstolo Paulo aí estava se referindo àqueles gentios, né, que viviam sob o paganismo, um sistema mundano de idolatria. Mas a palavra de Deus é atemporal, ela se aplica muito bem àqueles que andam em conformidade com tudo aquilo que Deus desaprova e consentem com o mal na sociedade. Nós não podemos consentir com o mal na sociedade. O crente é luz, né? Jesus é luz. Em Deus não há treva alguma e nós temos que promover a luz e não as trevas. Se o crente promove as trevas, ele precisa se arrepender por esta promoção. Diante dessa polêmica toda que surgiu depois da pregação da pastora Ana Raquel, não sei se o senhor assistiu a pregação, assistiu? Não assisti a pregação, mas assisti a repercussão. A repercussão, eu assisti a pregação e estou acompanhando a repercussão também. Estou acompanhando a repercussão. E a Globo, ela, diante dessa repercussão toda, ela soltou uma pesquisa. Eu não sei a fonte, eu procurei, eu confesso, mas não achei a fonte. 43% das mulheres são abusadas dentro da igreja. Pastor, é um número muito alto. Eu vou dizer algo para o senhor. Todos os institutos, o IBGE agora, altos funcionários do IBGE pediram demissão, né? Porque ali foi colocado um agente petista. As instituições, na minha opinião, estão sob suspeita. Com esse governo, estão sob suspeita, né? Porque é um governo com mentalidade revolucionária e os comunistas sempre fizeram isso. Sempre tomaram as instituições para ludibriar, induzir ao erro. Eu não acredito nesses números. Voltando à questão da pastora, pastor, você vê, né? A missionária Kellen Gaspar, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Olha, eu recomendo a você de casa assistir a mensagem da Kellen Gaspar, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem poderosa. Eu segurei as lágrimas ao ver aquela mensagem, não teve essa repercussão toda. Os comunistas, eles trabalham com uma dialética de sim, sim, não, não. Eles trabalham com tudo aquilo que possa ajudar a sua causa. No passado, pastor João Paulo, o denuncismo sempre foi estimulado pelos comunistas para denunciar. Se você ler o livro A Fuga do Campo 14, ali no campo de concentração estava ali o estímulo para denunciar, o denuncismo, né? Então, esse denuncismo, ele serve à causa comunista para que eles criem leis contra a família, contra o homem. Hoje, coitado do homem, né? Eles lutam contra o homem, a coroa da criação de Deus, né? Eles lutam contra o homem. Isso serviu... Por que a Janja veio a favor? Por que a Xuxa veio a favor? Porque isso serviu para a causa comunista. Isso serviu para alimentar narrativas, porque é tudo que eles fazem, narrativas. Por que eles não exaltaram a outros tipos de pregação? O pastor Silas Malafaia pregou naquele mesmo congresso
alguns anos atrás. Eu tenho esse DVD até hoje. Eu lembro. E ele denunciou a violência contra a mulher. Sim. Eu lembro dessa pregação. E não teve essa repercussão. Não teve. Parece que eles pegaram uma carona porque foi uma mulher... Não é por causa... Não, é o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento polarizado. Né? Agora, deixa eu falar algo aqui à parte. Eu acredito, pastor, que o púlpito é um lugar de pregar a palavra de Deus. Quando falaram dos pobres com Cristo, Jesus disse assim: os pobres sempre tereis convosco. Foi o que Jesus disse: olha, os pobres sempre tereis convosco. Eu acredito que o púlpito é um lugar para se pregar Cristo Jesus e este crucificado, como está em 1 Coríntios 2:2. Porque esses problemas sempre vão ter na sociedade. Entendeu? E como é que nós sanamos os problemas da sociedade? Pregando o evangelho. A igreja, ela contribui muito para a sociedade, pregando o evangelho, transformando o homem velho numa nova criação. Porque o homem velho, sendo transformado numa nova criação, esses problemas sociais são diminuídos, mas com a pregação do evangelho. Infelizmente, a política tem sido trazida de forma muito intensa nos púlpitos. Os problemas sociais têm sido trazidos para os púlpitos. E os reformadores fizeram a reforma protestante para trazer as escrituras novamente para o altar, para o púlpito. Então, eu acredito que o púlpito é o lugar de se pregar a palavra de Deus, Cristo Jesus crucificado. Quando a gente prega Cristo Jesus crucificado, por que a sociedade, por que essas pessoas de relevância na sociedade não levam? Porque são contra a palavra de Deus, né? Então, o que eles pegaram aí, nessa questão da querida pastora, ela é uma dos tais, é a nossa irmã em Cristo Jesus, eles pegaram carona numa fala para alimentar a narrativa deles. A hipérbole faz parte do palavreado da esquerda, pastor. Tudo eles supervalorizam. Nós temos que tomar cuidado com essa malícia, com essa maldade que é inerente ao movimento revolucionário. Isso é um projeto, né? Eles têm um projeto de poder. O projeto de poder é a tomada do poder para ter o poder absoluto. E o governo, ele sabe a rejeição dele no meio dos evangélicos. Sim. Então eles estão usando disso para tentar denegrir a nossa imagem. Exatamente. Por exemplo, a palavra denegrir, hoje, para muitos, né, não pode nem ser usada. Não pode nem falar essa palavra, né? Não pode nem mais usar essa palavra. O movimento de esquerda, o movimento marxista, é um movimento que, se a gente olhar o que eles fizeram no passado, eu acabei de ler um livro agora do Luiz Madelin, se eu não me engano, A Revolução Sanguinária, o Terror em Nome da Liberdade. Rapaz, o que eles criaram de fake news, sendo que no período da Revolução Francesa era chamado de boatos, né? O que eles criaram de falsos boatos para atingir as suas metas não está no gibi. É só você ler na literatura, eles sempre fizeram isso. Criando fake news, criando falsos boatos, com mentiras, e nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Verdade. Nós sabemos quem é o pai da mentira. A coluna do erro é a mentira. E o diabo usa de mentira. Ele é muito bom. Usar de mentira, usar de engano. Lenin dizia para os seus revolucionários, minta, calunie, calunie, calunie. Alguma coisa acaba pegando. E até hoje é assim. Então, a gente está numa batalha cultural muito grande, onde qualquer coisa que é dita num púlpito de relevância, como no Gideão, né, e que venha reverberar na sociedade, esses agentes da dissolução, eles pegam para si para alimentar narrativas.
A gente sabe que nós temos problemas na comunidade evangélica, né? Em qualquer comunidade, em qualquer ajuntamento humano, qualquer agremiação, há problemas humanos. Aonde tem pessoas, há problemas. Mas eles pegam eles aproveitam esses momentos para alimentar narrativas. Depois do advento da internet, muita coisa foi exposta, né? Que eu acho que nem tudo pode ser dito no microfone. Sim. Uma reunião fechada. Uma reunião fechada entre membros. Mas um culto público. Eu acho muita exposição. Eu acredito que é um desserviço, na minha opinião, um desserviço. Assuntos internos um desserviço. São para ser tratados internamente. Apesar de eu acredito que o púlpito é lugar de se pregar a Bíblia. O púlpito é a Bíblia, é a palavra de Deus, Jesus Cristo crucificado. A pregação, ela tem um fim. Qual é o fim que a Bíblia diz? Edificação, consolação e exortação. É só isso. Passou disso, pode gerar problema. Pode gerar problema. Ficar trazendo política o tempo todo. É claro que nossos irmãos, eles têm que ser orientados. É claro que nossos irmãos precisam ser orientados, né? Mas ficar trazendo política o tempo todo para o altar, eu acredito que o altar acaba perdendo a sua finalidade, que é pregar a palavra de Deus. É só olhar para o passado. No passado não havia essas coisas. Os homens subiam no púlpito para pregar a palavra de Deus, proclamar que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, que Jesus salva, cura, liberta, batiza, transforma o homem velho numa nova criação. Então, eu acredito nisso. Esse projeto de poder marxista, né? Uhum. Esse projeto de poder, qual é o limite? O limite da maldade? Não tem limite. Qual é o limite? Não há limite. Eu vou falar, me comove muito quando eu vejo as pessoas que estão presas naquele acontecimento do 8 de janeiro. Mães de família, senhoras idosas, aposentadas. Uma senhora com guarda-chuva. Ela pegou 17 anos por golpe de Estado. Com guarda-chuva, ela nem entrou, André. Ela nem entrou. Ela ficou ali fora. Aquela quebradeira acontecendo lá dentro, ela lá fora com o guarda-chuva dela. A polícia prende ela, está presa. 17 anos. Golpe de Estado. Uma senhorinha aposentada. E tantas outras. Tantas outras. A Débora do batom, que pichou, perdeu o mané na estátua. 17 anos. Até que ponto vai a maldade? Qual é o limite? Olha só, como eu disse, isso não é novo. Isso não é novo, né? Os jacobinos fizeram isso. Os bolcheviques fizeram isso. Tem um livro do Richard Piper, Pequeno Resumo da Revolução Russa. Quando os bolcheviques tomaram a Rússia de assalto, eles começaram pelos quartéis. O autor disse que eles tomaram 1 bilhão de balas de fuzis. Com essas balas de fuzis, pastor, tá lá na literatura lá, eles mataram mais de 20 milhões de russos. Era um tiro na nuca. Se você ler o livro do Alexander Solzhenitsyn, ou Alexander Solzhenitsyn, nomes russos é difícil de se pronunciar, Arquipélago Gulag, ou Gulag. Rapaz, se você ler ali no livro o que pessoas pegavam de 10 anos até 25 anos de cadeia, por nada. E os comissários, que eram homens que usavam chapéus azuis, eles eram deuses, pastor, porque eles faziam o que queria com o ser humano que estavam presos. Eles colocavam pessoas sem roupa dentro de box cheio de percevejo. Eles botavam homens deitados, amarrados e esmagavam os testículos com os pés.
Eles deixavam as pessoas dias após dias, acordavam, torturavam através do sono. Todo esse abuso, ninguém na história da humanidade abusou tanto do ser humano, dos direitos humanos, como os comunistas. Então, o 8 de janeiro, eles sabem, pastor, que aquilo ali é uma grande farsa. Eles sabem que isso é uma grande farsa. Os juristas sérios desse país, que infelizmente poucos se manifestam, né? Infelizmente todo mundo fica com medo, eles sabem que o 8 de janeiro é uma grande farsa, porque não existe tomada de poder sem a participação militar ou sem um aparato de armas. Não houve isso, né? Então, eles estão cometendo uma grande injustiça, cientes que estão cometendo uma grande injustiça, mas essas pessoas são desprovidas de sentimento, tudo que vale é a causa, né? É o fim que eles querem chegar, mas eu acredito que isso vai ser revertido no futuro. Espero que as pessoas que estão fazendo essa grande injustiça num Brasil recuperado, porque as instituições foram tomadas de assalto, todos prestem conta. Todos prestem conta. Eu também creio, André, mas todos prestem conta. Eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa é a direita assumir a presidência, mas e o Congresso, o Senado, o Supremo? Não deixa o governo governar, o presidente governar, como fizeram com Bolsonaro. Foi 4 anos de ataque. Sim. 4 anos de perseguição. 2 anos só de pandemia. O falecido Olavo de Carvalho dizia o seguinte: se você não prender os comunistas pelos crimes que eles fizeram, eles o prenderão pelo crime que você não fez. E isso a gente está vendo hoje. Verdade. Mas olha só, isso... Eu estudei com o Olavo de Carvalho durante 3 anos, né, no COF. E o Olavo, ele dizia que a mudança da sociedade não vai ocorrer assim. Não haverá uma mudança da noite para o dia no Brasil. Os comunistas demoraram décadas fazendo o trabalho de casa, ocupando espaço, doutrinando. Isso foi um trabalho lento. Sabe aquilo que está na Bíblia? Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Entendeu? Então, o brasileiro dormiu. E enquanto ele dormia, os marxistas, esses grupos de esquerda, fizeram o dever de casa e ocuparam as instituições, ocuparam o espaço. E a gente não se desfaz isso da noite para o dia. Leva tempo. Leva muito tempo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um pé atrás com um homem aí que está se destacando. Eu tenho um pé atrás com ele. Você pode até não gostar do que eu vou falar aqui agora. Mas eu tenho o pé atrás com Zema. Não, eu também. O candidato é Flávio Bolsonaro. Eu estava até me agradando do Zema, mas o meu candidato é Flávio Bolsonaro. Ele já tem apontado uma aliança política com o Centrão. O problema do Brasil é o Centrão. Para mim, o Centrão é pior sem dúvida do que a esquerda. O meu antigo pastor, não vou citar o nome dele aqui porque ele está falando de política, meu antigo pastor, ele dizia que pior do que você estar com o pé na igreja e com o pé no mundo é você estar em cima do muro. É verdade. Do muro. Ele dizia assim, que em cima do muro você apanha do diabo e apanha de Deus. Não, mas o Centrão Mas quem está em cima do muro já está, para mim, já está com o pé na esquerda. O Centrão é a prostituta da Câmara e do Senado. São prostitutos, né? A questão deles é quem paga mais. Entendeu? Quem paga mais, quem dá mais. Verdade. É isso aí. Eu queria falar agora um outro assunto polêmico que tem tomado conta dos noticiários. Banheiro
para pessoas trans. Banheiro para pessoas trans. Eu escutei um pastor que ele diz que é de esquerda. Ele defende com paixão o 9 dedos. Aí uma pessoa falou com ele: então coloca um banheiro para pessoas trans na sua igreja, pastor. Aí ele ficou sem argumento. O que você tem a falar sobre isso? Rapaz, a gente, todo mundo viu, o Brasil viu o que aconteceu, né? Ali no shopping aqui do Rio, com aquela atriz Cássia Kiss. Eu vou dizer uma coisa para você, isso vai dar muito problema ainda. Se a esquerda persistir nisso, isso pode causar até uma tragédia, né? Porque uma mãe enfurecida, um pai enfurecido para proteger as suas filhas, suas meninas, é capaz de fazer coisas que acho que qualquer pai, qualquer mãe, você imagina, você tem sua filha de 5 anos, 4 anos de idade, 6 anos, e a sua filha pede a sua esposa para ir ao banheiro, e chega lá no banheiro, tem uma pessoa trans, né? Amigo, a mulher vai ficar enfurecida. Eu acredito que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? Esses lunáticos de esquerda, eles querem propor todo tipo de contrassenso e absurdo, né? Quer permitir todo tipo de contrassenso e absurdo. Eu acho que isso não vai dar certo. E grave o dia de hoje. Se isso continuar, vai ter homens ou mulheres que vão cometer uma tragédia ainda nesse país por causa disso, para defender a dignidade da sua filha. Entendeu? Mas eles vão usar isso a favor deles. Entendeu? Pode usar, mas isso aí pode ocasionar, isso aí não vai colar isso. Isso vai dar em tragédia. As mulheres, uma mãe, rapaz, você tenta chegar perto de qualquer animal que esteja protegendo sua cria, você vai ser atacado. Entendeu? Existem coisas que ofendem. Existem coisas que atenta contra a dignidade. Eu respeito a dignidade da pessoa trans, né? Mas nós temos que respeitar a dignidade da criança, de uma menina de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, de uma adolescente. Nós temos que respeitar, né? Vamos imaginar um homem trans de quase 2 metros de altura colocando lá o seu órgão genital para fora na frente de criança, para ele fazer sua necessidade fisiológica. Isso não vai dar certo, pastor. Também acredito. Isso vai resultar em um dia em alguma tragédia. Porque uma mãe e um pai, para proteger os seus filhos, é capaz de tudo. Verdade. Isso não vai acabar bem. E isso é um contrassenso. O respeito tem que vir de ambos os lados. Gente, pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência. Vamos botar a mão na consciência. Isso não vai acabar bem. E isso vai acontecer uma tragédia. E quando acontecer, se isso persistir, isso vai acontecer uma tragédia. E quando isso acontecer, você pode pegar essa parte aí e rodar várias vezes. Olha, bem que o pastor André Lira falou que ia acontecer e aconteceu. E vai acontecer. Porque existem homens e mulheres que não têm muita paciência para isso. Não tem. E que para proteger as suas crianças é capaz de tudo. Um pai para proteger a sua família, uma mãe para proteger uma família, é capaz de tudo, pastor. Nossa família é o nosso maior bem. Nós, como cristãos, nós temos uma hierarquia de valores. Primeiramente Deus, depois a minha família. Um homem tem que aprender, tem que cuidar da sua família. Por conseguinte, dos seus filhos. E quem é que tem que proteger a família? O homem, a mulher, os seus filhos. O homem e a mulher. Nós estamos caminhando para uma sociedade que nem proteger nossa família a gente pode. vai poder mais. Não pode.
Não pode tudo. O Estado decide o que eu faço, como eu educo, sim, como eu trato minha família. E o mais triste disso tudo, que o Estado está sendo usado contra o indivíduo. Né? O Estado. É incrível como os operadores do direito, pastor, foram afetados pelo marxismo cultural. Qualquer coisa, o MP entra contra ação, uma ação. Padres estão sendo perseguidos, pastores estão sendo perseguidos. É o Estado sendo usado contra o cidadão. Por quê? Por causa do marxismo cultural. Os operadores do direito foram afetados. O Daniel Silveira, o ex-deputado, ele deu uma declaração na Câmara certa feita dizendo que 80% dos juízes são de esquerda. 80%? 80%, segundo Daniel Silveira. No outro dia apareceu aí na televisão um juiz, não vou citar o nome, na sala dele o retrato de Che Guevara. Certamente, se ele vivesse em Cuba, nem aquela casa com o retrato do Che Guevara ele teria. Não teria? Certamente não teria. Então, isso tudo que está acontecendo, esse desarranjo que está acontecendo na sociedade é por causa da loucura dos marxistas. Essa gente é louca. Você falou que os pastores estão sendo perseguidos. Tu acha que ainda chegou essa época já? Já há muito tempo. Que eu vejo muito se escondendo. Mas aqui confortável. Mas em Ruanda está tendo um massacre de cristão. No Congo está sendo um ataque de cristão. Certa feita, um senador americano acusou a imprensa internacional de se calar com esse massacre de mais de 150 mil cristãos por ano no mundo. Porque eu vejo poucos pastores se posicionando. Sim. E quem se posiciona é criticado pelos que não se posicionam. Esse pastor só fala disso, só toca nesse assunto, é toda hora, toda hora. Muitos não se deram conta que nós estamos numa guerra cultural. É uma guerra espiritual, primeiramente, é uma guerra espiritual. Nós sabemos quem está por trás disso tudo, é o diabo e seus demônios. A Bíblia diz que o ministério da injustiça opera, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas também temos uma luta cultural. Quer ver? Eu desafio você, pai e mãe, ao chegar em casa, pegue o material escolar do seu filho, principalmente em temas de história, sociedade, dá uma lidinha lá para você vai identificar ideologia no material escolar do seu filho. O material escolar das crianças, dos 33 milhões de alunos de escola pública, está repleto de ideologia. Em vez de ter a ênfase naquelas matérias primordiais, como matemática, geografia, ciência, está repleto de ideologia. Fatos históricos que não são verídicos. Narrativas, tem lá no material escolar. Dá uma olhadinha, pai. Dá uma olhadinha, mãe. Eu sentei com a minha filha, né, até o 9º ano, minha filha tem 15 anos. Agora que ela está estudando num colégio público, eu falei, isso aqui você vai ler comigo. Isso aqui é ideologia, você fica atento. Como eu disse, os comunistas, eles fizeram o dever de casa. É eles que dizem. Quem é que toma conta do MEC? São os conservadores que estão lá no Ministério da Educação? Não, com certeza não. Não, claro que não. É o grupo lá do PSOL, do PT, só pode ser. Entendeu? Então, nós estamos numa guerra espiritual e cultural, onde o Estado está sendo usado contra nós, contra o cidadão de bem, contra o conservador, contra o cristão. O Estado está sendo usado contra nós. E isso é muito triste. Né? É muito triste. Verdade. Qual é o papel da igreja, André? O papel da igreja... Eu estou vendo uma divisão, parece que o momento de se unir, principalmente a liderança, estou falando das lideranças, estão se dividindo. Quem se levanta para combater é criticado por quem não faz nada, não dá nem sua opinião, que se esconde. E fica essa guerra na internet. Estou falando novamente o advento da internet. Fica essa guerra
E eles, os marxistas, os comunistas, o ímpio, são unidos. Estão vendo essa desunião. Essa desunião. A pesquisa saiu que a popularidade do homem lá do 9 dedo caiu entre os cristãos, os evangélicos principalmente, e eles estão batendo palma com essa guerra de líderes se degladiando um contra o outro. Eles estão pegando carona nisso. Agora aproveitaram a fala da pastora Helena Raquel, mulher de Deus, e a Xuxa falando da igreja, Janja falando da igreja. Quem são essa gente para falar da igreja? Exatamente. Quem são eles? Então, qual é o papel da igreja? A igreja é a agência de Deus na terra. A igreja, ela tem uma missão nobre de fazer o ide e o ensinai do Senhor. É isso que eu tenho feito. Eu tenho feito o ensinai, né? Dando aula nos seminários, na escola dominical, evangelizando no corpo a corpo. Eu gosto muito de evangelizar no corpo a corpo. O papel da igreja é esse, mas existe ainda 7.000, pastor. Existe uma igreja dentro da igreja, existe pessoas cristãos compromissados com a obra do Senhor. Assiste a pregação da Kelly Gaspar, uma bênção, repito aqui, foi uma bênção. O papel da igreja é pregar o evangelho, é evangelizar. Esse é o papel da igreja. Problemas políticos, sociais, nós sempre os teremos. Isso aí é o problema. O problema social é o homem afastado de Deus, alienado de Deus, né? Então, esses problemas são constantes numa sociedade. E a cidadania? Nós, como Cidadãos, crentes em Cristo, crentes verdadeiros, praticantes da palavra, como cidadão do céu e cidadão dessa terra, devemos exercer nossa influência? Sim, devemos. Aqui nessa terra? Devemos, sim, claro. Nós temos. Eu aconselho você também a assistir a mensagem do pastor Silas, no primeiro domingo de maio, que ele falou acerca da cidadania. Foi uma mensagem profunda. Sim, devemos. Eu aconselho você a assistir também. Devemos exercer. A cidadania. Fala um pouco, a cidadania que devemos exercer aqui nessa terra. Como bons cidadãos do céu, nós devemos exercer a nossa cidadania com consciência, obedecendo às leis, né? As leis. Nós estamos debaixo da lei de Deus e também das leis dos homens. Eu escrevi esse livro aqui, Mexeriqueiros Não Amam, né? E eu coloquei alguns artigos aqui. Perdão, a gente tem que dar o perdão, mas se for cometido crime, cada cristão deve decidir se vai recorrer à lei dos homens, porque existe lá o artigo 139, o artigo 140, que são leis contra calúnia, contra difamação. Então, nós, como cidadãos de dois reinos, nós temos que obedecer à lei dos céus e também às leis dos homens, desde que estas leis não venham infringir a lei de Deus. Agora você chegou no ponto que eu queria. Entendeu? Não pode infringir a lei de Deus. Porque se infringir a lei de Deus, nós desobedeceremos a lei dos homens e pagaremos o preço, se for possível, por isso. Então o senhor está afirmando que se a lei dos homens for contra a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Exatamente. Eu vou preso. Porque para nós, a Bíblia é a verdade absoluta, é a verdade pelo qual todas as alegações da verdade são aferidas. Glória a Deus. Entendeu? Chegou no ponto que eu queria. Primeiro, a lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus. E a lei de Deus não faz mal para ninguém. A lei de Deus é a lei do amor. Jesus disse, tudo que vós quereis que os homens façais com vocês, fazei o mesmo, né? Não existe nenhuma aberração na lei de Deus, mas na lei positiva dos homens pode ter. Na lei positiva dos homens pode ter. E leis absurdas, o Martin Luther King na prisão, ele escreveu,
Uma lei injusta não é, de modo nenhum, uma lei. Martin Luther King disse isso. Eu acordei hoje, André. Eu acordei hoje com um hino na minha cabeça. Qual? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Você conhece? Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas cairão. Essa música, esse hino foi feito por escravos americanos. E em foi 1800. E foi cantado na Revolução de Martin Luther King. Sim, que barato. Esse hino, ele arrastou esse movimento. E eu acordei com esse hino na minha cabeça. Bacana, e você bacana. agora tocou no assunto Martin Luther King. Eu creio, pastor, estamos vivendo um momento decisivo. É um momento. O Churchill, quando os alemães estavam para invadir a Inglaterra, ele disse: essa é a melhor hora. É a hora. Cada pessoa está no seu tempo. Essa é a nossa hora, esse é o nosso tempo de fazer a diferença. Na batalha contra o mal, ser valente. Né? Mas eu vejo muita gente com medo. Medo. E uma das características do crente verdadeiro, do Filho de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é coragem. É se levantar, é denunciar o pecado, Sim. É não temer. Quando Sim. Pedro foi preso por ordem de Herodes, Pedro estava dormindo. Descansando. Entendeu? Porque é um posicionamento dele. Daniel foi lançado na cova dos leões. E eu creio que na cova dos leões ele continua a sua prática de oração. Na cova dos leões ele deve ter descansado também. Ele não... Como diz a palavra... Daniel, ele cumpriu a missão dele. Foi para a cova dos leões e Deus livrou ele da cova dos leões. É o medo da prisão que tem feito muita gente se calar. Porque a liberdade de expressão, né, que está no nosso texto sagrado, na nossa Constituição, a liberdade de expressão hoje no Brasil, com estes que estão aí no STF, não existe mais. Infelizmente, nós perdemos a nossa liberdade de expressão. Perdemos, pastor. Hoje uma pessoa pode ser presa por causa de opinião, por causa de palavras. É só um lado do espectro político que pode falar o que quer. Isso pode chegar nos púlpitos? Outro não. O que vai ser pregado? Pode. Isso pode chegar nos púlpitos. Eu preguei na Itália em aproximadamente 8 igrejas na Itália. Igrejas para brasileiro. Só uma igreja que eu preguei na Itália que foi para igreja italiana. Todas as igrejas foi igreja de brasileiros. Mesmo só tendo brasileiro na igreja, a pregação tinha que ser traduzida para o italiano. Eu ministrava e o intérprete traduzia para o italiano. Eles criaram a lei por causa dos muçulmanos. Sim. E todo culto que acontecer em território italiano tem que ter tradução para o italiano. Eu acho justo. Porque eles precisam entender e saber o que está sendo falado no culto. Sim. O medo do terrorismo. Claro, porque em muitas mesquitas eles falam em árabe e eles estão num país ali mordendo a mão daqueles que estenderam as mãos para eles se estabelecerem ali. A gente sabe dessas histórias. E isso é algo recorrente. E essa Europa. Essa eleição, final de ano agora, eu vejo que vai ser um marco, um divisor. É agora ou é agora? Eu tenho certeza que esse presidente ele vai ser destituído, se Deus quiser. Nós teremos um governo de direita e eu tenho fé em Deus também que nós vamos fazer troca desses ministros que perturbam o país, né? Causando uma insegurança jurídica, e teremos juristas de verdade ali no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que orar por isso, nós temos que trabalhar por isso, e eu tenho certeza que nós conseguiremos vencer esse período de trevas
ditadura jurídica que nós estamos passando. Eu tenho fé em Deus que um dia vai acabar. Você acredita que... Acredito. Acredito que vai passar. Que teremos impeachment de ministro do Supremo? Queira Deus que sim. Com esse Senado? Depende de nós, né? Se colocarmos lá deputados com esse compromisso e senadores com esse compromisso, eu acredito que sim. Eu creio. Acredito que sim. E o Rio de Janeiro? Vamos falar um pouquinho do nosso estado. Meu Deus do céu. Aí tu tá entrando num assunto lamentável. Pastor, eu rodo... Qual governador que governou esse estado que não foi preso? E não foi preso, não. Não foi preso. Fala pra mim qual que não foi preso. Uma vergonha. O Rio de Janeiro é uma Temos vergonha. um agora que está voltando para se candidatar novamente, Quem? que já foi preso. Quem? Ficou bastante tempo preso. Um garotinho. Tá voltando. É candidato a governo? Candidato ao governo do estado. Tá voltando. Mais um. Rapaz, o Rio de Janeiro é lamentável. É lamentável. A insegurança no Rio de Janeiro é lamentável. Eu vou falar algo aqui que talvez possa escandalizar, pastor. Eu sou a favor que as leis mudem, que as leis se tornem mais severas para assassinos, para pessoas que tiram a vida do outro a troco de nada. Eu sou a favor de uma prisão perpétua, né? E eu sou a favor também da necessidade do cidadão de bem ter o direito à legítima defesa, a ter em seu lar uma forma de proteção, ter uma arma na sua casa. Eu sou a favor disso. Eu também sou a favor. Eu sou a favor. Eu consegui meu documento. Amém. Glória a Deus. Estou documentado agora. Legítima. Isso é algo que eu falo há anos. Legítima defesa não é pecado. Deus nos deu o dom da vida e nós temos que preservá-la de qualquer ameaça que inutilmente queira tirá-la, entendeu? Mas no estado do Rio de Janeiro é lamentável. O Rio de Janeiro todo está praticamente faccionado. Verdade. Nós que não temos nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com TCP, com CV, com milícia. A gente só quer trabalhar, cuidar da nossa família, viver em paz. Mas com o Rio faccionado assim, dificilmente teremos paz. E eu descobri esses dias que o Rio de Janeiro não é o estado mais violento. Não é. Bahia tem o dobro. A polícia da Bahia é a polícia que mais das mata mortes no Brasil. Assim, que tem no Rio de Janeiro. Isso. Tenta adivinhar quem governa a Bahia. Qual é o governo da Bahia? Não vou nem falar. Fala. Tenta imaginar. Décadas, mais de 2 décadas governando a Bahia para você. Mais de 2 décadas. Tenta imaginar qual é a legenda que está lá. Meu Deus do céu. Eu só sei o seguinte, é perda total. Para mim essa sigla é perda total. Qual a literatura que o senhor indica para quem quer estar mais informado sobre esse assunto, sobre a esquerda, seus projetos de poder? Olha, eu recomendo você ler o Olavo de Carvalho, né? Os livros de Olavo de Carvalho, que foi um combatente contra a esquerda. Ele foi um profeta no deserto, falando sozinho durante décadas, né? Eu recomendo as obras do professor Olavo de Carvalho. Tem outras obras também, né? Esse Luiz Madeline, por exemplo, A Revolução Sanguinária, O Terror em Nome da Liberdade, é um livraço. Tem o autor Humberto Fontova, Fidel, o tirano mais amado do mundo. Meu Deus do céu, leia esse livro. Temos também A Fuga do Campo 14. A Fuga do Campo 14 fala de campos de concentração na Coreia do Norte, a história de Shin, um sul-coreano que fugiu em 2005 porque ele passou 23 anos comendo só repolho e milho, uma vez por dia. Ele complementava a alimentação, pastor, comendo rato. Os guardas do campo de concentração deixavam ele comer rato. Ele pegava o rato, assava, tirava a pele, tirava as vísceras e comia, para ver quão cruel são os socialistas, os comunistas.
Entendeu? E tem gente que não se atentou para isso ainda. É. E o trabalho cultural. Eu sou dono da editora Believe, como você sabe, e nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho cultural, pastor. Aqui, ó, o trabalho da Verônica Lira, minha esposa. Amizade, um presente de Deus. O que está escrito aqui? Que menino é menino. E que menina é menina. Aqui está escrito a verdadeira inclusão, a verdadeira diversidade. Aqui está escrito que criança não tem segredo com adulto. Pastor, sabe por quê? Porque muitos abusadores dizem, não conte para o papai, não conte para a mamãe. Isso aqui é um trabalho cultural. Forte, hein? Né? Amizade com Deus. A amizade, um presente de Deus. Né? E eu trouxe aqui, eu sempre trago um livro meu, Mexeriqueiros Não Amam. Mexeriqueiros não amam. Os problemas que ocorrem dentro da igreja têm que ser resolvidos lá, pastor. E não para aqui para fora. Porque nós não podemos colocar impedimento. Já para ganhar uma alma hoje já está a maior luta, né? Eu vou fazer lá o que na igreja? A igreja tem 47% de agressores. Isso não é uma verdade, é uma mentira. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Os homens da igreja são homens transformados pelo poder de Deus. São homens que amam a Cristo, amam a sua esposa, né? São homens que são orientados a dar a vida pela sua esposa na igreja. Essa é a orientação lá na igreja, né? Está escrito na Bíblia: vós maridos coabitai com entendimento com as vossas mulheres, para dar honra às mulheres. Não, isso é uma mentira, é uma falácia, é uma narrativa, e esses institutos de pesquisa hoje estão sob esse governo, estão sob suspeitas. Eu acredito. Né? Assim também foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Instituto de Pesquisa estava dando uma vitória de quase 80%, 90% para Hillary Clinton, e que ganhou foi Donald Trump. Esses institutos sempre mentem para alimentar narrativa, para criar leis contra o homem, ou leis contra a família. E nós como sociedade, temos que ficar atentos, muito atentos. Não podemos nos calar. E nem nos calar, com Glória certeza. a Deus. André, certeza. Fala aí suas redes sociais, seu contato. Olha, quem quiser convidar o André para palestra, pregações. Sim. Lá no Facebook, André C. Lira. No Instagram, @André Lira, tudo junto. No X, @Opinião Lira. É muito fácil, tá? E entre aí também, www.editorabelieve.com.br, tá? Editora Believe. Believe em inglês é B-E-L-I-E-F-E. É isso aí. Terminamos mais um programa, tempo 490, mas eu queria indicar a você 3 leituras, 3 livros que eu li e achei muito bom, fantástico. André, fenomenal. O primeiro é Cansei de Ser Gay. Caramba. Juliana Ferron. Cansei de Ser Gay. Interessantíssimo esse livro, André. Uma leitura muito interessante. O outro é do pastor Silas Malafaia. Como vencer as estratégias de Satanás. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quero recomendar para você essa leitura. Muito interessante também. E Inteligência Espiritual. Desvende o poder da inteligência espiritual. De Djalma Pinho. Muito bom. PhD. Muito bom. Isso aqui expande sua mente. Muito bom. Eu queria indicar esses 3 livros para você. E que Deus abençoe sua vida. Que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família. E você tenha um dia abençoado. Amém? Que Deus te abençoe.